Eu quero convidá-los a ficarmos novamente em pé. E nós estaremos louvando o nome do Senhor. Nessa manhã de celebração. Nessa manhã de alegria. Você percebeu que a ressurreição de Cristo, ela traz paz. Jesus ressuscitado diz: paz seja convosco. A paz esteja com vocês. Depois o texto diz que os discípulos ficaram cheios de alegria, se alegraram. A ressurreição de Cristo traz alegria aos seus discípulos. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. Vamos celebrar o Senhor com mais um cântico. E durante esse cântico, se você trouxe a sua oferta de gratidão, de amor ao Senhor, a sua obra, você tem a oportunidade de depositar no gasofilácio nesse momento. Vamos nos alegrar. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Louve ao Senhor. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Só a igreja. Leão de Judá. Vamos, irmão. Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria convidar o diácono Orlando para fazer uma oração nesse momento, dedicando ao Senhor as ofertas, os dízimos e orando por nossas vidas como igreja também.
Oremos. Amantíssimo Senhor, nós te louvamos, agradecidos por nos proporcionar nesta manhã, Senhor, em nosso coração, o contentamento de que estamos aqui mais uma vez celebrando a Páscoa, porque celebrar a Páscoa é celebrar a ressurreição, é celebrar a vida, Senhor, é celebrar a alegria. E por isso, ó Deus, expressamos o nosso louvor a Ti, porque o leão venceu, como acabamos de cantar, sim, Ele prevaleceu, Senhor, e sempre, porque Ele é eterno, de eternidade a eternidade Ele é Deus, e por isso Ele vive eternamente. Ó Deus, aceita a nossa gratidão e louvor, reconhecemos que tudo o que somos, tudo isso devemos tão somente à pessoa de Jesus. Por isso nós te louvamos agradecidos. Queremos também, Senhor, expressar o nosso louvor a Ti, por cada irmão que pôde contribuir, que pôde adorar através dos seus bens, Senhor, daquilo que pôde conquistar, Senhor. É Te adorar oferecendo a si mesmo, quando aqui vimos a Tua presença e adoramos trazendo a oferta e os nossos dízimos. Ó Deus, nós Te louvamos por cada vida que pôde assim fazê-lo nesta manhã, mas oramos por aqueles que não puderam, Senhor, para que o Senhor dê graça, dê entendimento, que o Senhor possa abrir portas de emprego, ó Deus, nesta igreja, para cada filho que está, ó Deus, à procura. Temos orado, Senhor, o Senhor tem ouvido a nossa oração e certamente, Senhor, haveremos de colher grandes bênçãos, Senhor, porque é em Ti que nós confiamos. Queremos pedir que neste dia o Senhor continue a alegrar a nossa vida, Senhor, a cada um que aqui está, ó Deus, a cada um que se propôs nessa manhã trazer o Seu louvor, a cada um que se propôs a estar aqui nesta manhã festiva, Senhor, que o Senhor assim possa honrar a vida de cada filho Teu. Essa é a nossa oração e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Esse domingo que estamos celebrando a Cristo, celebrando a Jesus, porque entendemos que Jesus é o centro da Páscoa. No Antigo Testamento, a Páscoa, aquele episódio descrito em Êxodo 12, Páscoa fala da libertação do povo de Israel daquela terrível escravidão do Egito. E Deus ordenou, por meio de Moisés, que o povo israelita matasse um cordeiro, pegasse o sangue, colocasse nos umbrais das suas portas, e quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, ele passaria por cima e não feriria o primogênito do povo de Israel. Mas aquele cordeiro da Páscoa judaica, ele apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que João Batista, quando vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O que celebramos na Páscoa? Celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Celebramos Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou da escravidão do pecado, assim como o sangue do Cordeiro
lá no Egito, libertou o povo de Israel daquela morte, o sangue de Cristo nos liberta da condenação eterna. Estamos livres em Cristo Jesus do poder do pecado, do peso do pecado, das consequências eternas que o pecado pode trazer. Então Jesus é a nossa Páscoa, e hoje nós não celebramos mais a Páscoa com o cordeiro, com os pães sem fermentos e com as ervas amargas, como é a Páscoa judaica. Nós celebramos com o pão e o vinho, a ceia do Senhor. E não celebramos apenas uma vez por ano, mas celebramos durante todo o ano. A Páscoa foi transferida ou substituída, aquela celebração, pela ceia do Senhor. Porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Louvado seja o nome de Cristo Jesus para todos sempre. E por isso que nessa manhã nós estamos aqui reunidos para celebrar a ceia. E eu quero convidá-los agora para 1 aos Coríntios, capítulo 15. Primeira aos Coríntios, capítulo 15. Verso 1. Está aqui também na projeção. Diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Por que Cristo morreu? Pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos
testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Verso 20, vamos dizer juntos, irmãos? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia. Meus irmãos, esse capítulo 15 de 1 aos Coríntios, Paulo argumenta de uma forma tão marcante, tão profunda, essa doutrina da ressurreição. E ele mostra que a ressurreição do nosso corpo está fundamentada na ressurreição de Cristo, porque Cristo ressuscitou, aqueles que creem em Cristo também ressuscitarão. E a eloquência com a qual Paulo argumenta acerca da ressurreição de Cristo é impressionante. Ele traz um aspecto negativo para nos mostrar a importância da ressurreição do Senhor Jesus, e isso me chama muito a atenção, porque Paulo compromete alguns elementos fundamentais da vida cristã com a ressurreição de Cristo. Ele nos diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, a pregação do Evangelho seria algo inútil. Dia após dia, semana após semana, que estamos pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, tudo isso não passaria de balela, se Cristo não tivesse ressuscitado. Ele atrela de forma inseparável a razão de pregar o Evangelho à ressurreição de Cristo, como está tão claro no versículo 13, no verso 14, aliás, quando ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa pregação. Só faz sentido pregar a palavra, só faz sentido pregar o Evangelho, porque Cristo ressuscitou. Perceba a relevância da ressurreição de Cristo para a igreja, a relevância de Cristo para o povo de Deus. Você sair pregando a palavra, Gutenberg, família, sair daqui para o Senegal, pregar o Evangelho, só tem sentido porque Cristo ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, seria vã, inútil. Mas não só isso, Paulo atrela a fé à ressurreição de Cristo, como ele diz no verso 15, aliás, ainda no verso 14, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. A fé que temos seria inútil se Cristo não tivesse ressuscitado. Irmãos, é interessante que o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa crença, estaria em algo vazio, se Cristo não tivesse ressuscitado. Isso nos faz pensar como, irmãos, é maravilhoso, como precisamos anunciar esta verdade.
Nós não cremos num Cristo morto. Não cremos num Cristo que ficou pendurado na cruz. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Essa semana eu vi uma figurinha que me chamou a atenção, onde alguém colocava o túmulo de vários personagens da história, pensadores, pessoas famosas, pessoas com uma influência na humanidade, mas todos eles, se você for lá no túmulo, lá está os restos mortais, mas o túmulo de Jesus está vazio, ele está vivo. Foi o que os anjos disseram para Maria: ele não está aqui, porque procura dentre os mortos aquele que está vivo. E algo interessante que Paulo ainda argumenta é que, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos falsas testemunhas. Estaríamos indo contra Deus, dizendo que Deus ressuscitou a Cristo, se Ele não ressuscitou, como Ele afirma no verso 15. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos aqui lutando contra Deus, dizendo que Deus havia feito algo que Ele não fez. Mas, irmãos, algo também marcante é que o perdão dos nossos pecados está diretamente ligado à ressurreição de Cristo. A obra de Cristo é completa na sua ressurreição. Ele morre, é sepultado, mas o texto que nós lemos diz: era necessário que ele ressuscitasse. A obra é completa na ressurreição de Cristo. E o verso 17 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Veja, se Cristo não tivesse ressuscitado, ainda permaneceríamos nos nossos pecados, porque o sacrifício ainda não teria sido, a obra não teria sido completa. Morte, ressurreição, é o que Paulo está afirmando. É vã a fé e vocês ainda permanecem nos seus pecados, se ele não ressuscitou, porque vocês estão crendo num Cristo impotente que é vencido pela morte, que não tem poder sobre a morte, logo não tem poder para perdoar pecados. É uma argumentação, irmãos, tão marcante, e ele ainda nos mostra que a esperança que temos está ligada à ressurreição de Cristo, como ele afirma no verso 18: e ainda mais, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Todos aqueles que creram em Cristo, viveram com Cristo e para Cristo e morreram, se Cristo não ressuscitou, estão perdidos, não têm esperança. Seria a mesma coisa que nós permanecermos nesta fé, nessa esperança, mas se a ressurreição de Cristo não fosse um fato, como nós lemos, que de fato ele ressuscitou, não haveria esperança. A nossa esperança, a esperança da vida eterna, está diretamente ligada a esse fato da ressurreição de Cristo. E portanto, aqueles que morreram em Cristo, eles irão ressurgir.
E a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos. Por último, irmãos, a felicidade cristã está ligada a esse fato da ressurreição. O que Paulo diz no verso 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Ou seja, se nós vivemos esperando em Cristo, falando de Cristo, vivendo apenas, e a expectativa é apenas para esta vida, somos os mais infelizes, não apenas infelizes, mas os mais infelizes. Mas, irmãos, hoje, apesar de todas as lutas, de todas as agonias, de todas as tribulações, de todas as batalhas que podemos enfrentar nessa vida, há uma alegria, irmãos, há uma felicidade, há uma paz que o apóstolo Paulo diz que excede todo entendimento, porque as pessoas naturais não conseguem explicar como alguém que passa por privações, por lutas, por angústias, por dificuldades, por provações, mas tem paz, tem a felicidade. É porque, irmãos, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, que as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Então há uma esperança, isso de algum modo traz essa felicidade ao coração, à vida, porque de fato, como diz o texto, verso 20, de fato, a ressurreição de Cristo é um fato histórico, a ressurreição de Cristo tem testemunhas, ele foi visto. Paulo está aqui falando, dizendo, foi visto por mais de 500 de uma única vez, e no tempo de Paulo ele diz, a maioria ainda está vivo, foi visto por mim. Então a ressurreição de Cristo é um fato, não é um engano, não é uma mentira, não é um conto, não é uma mensagem religiosa, é um fato, irmãos. E porque Ele ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar. Há uma esperança viva, inabalável. A morte foi morta na ressurreição de Cristo. Tragada foi a morte pela vitória. E a igreja precisa estar firme nisso, irmãos. É nessas verdades, nesses fundamentos. Cristo, Ele não é apenas um personagem histórico, Ele está vivo, Ele reina, Ele anda no meio da igreja, Ele age no meio do seu povo, Ele opera nos nossos corações, Ele muda vidas, Ele transforma vidas hoje. É por isso que nós pregamos, e enquanto pregamos, os corações são alcançados pela graça, pelo poder do Evangelho, porque agora, porque Cristo ressuscitou, podemos continuar pregando. Porque Cristo ressuscitou, a nossa fé faz sentido. Porque Cristo ressuscitou, irmãos, nós temos de fato o perdão dos nossos pecados. Porque Cristo ressuscitou, nós temos esperança. Porque Cristo ressuscitou, nós temos alegria, nós temos felicidade. Porque Cristo ressuscitou, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por isso nessa manhã, nós vamos celebrar a ceia. Eu quero que você, com o seu coração grato, se coloque de pé, você que vai participar da ceia nesse momento. Aleluia. Vamos orar pelos elementos. Eu quero convidar os nossos diáconos que estão presentes até aqui. Aleluia. Vamos orar pelo pão
pelo cálice. Por aqui, Orlando. Eu vou pedir a irmã Gisélia, ela vai pegar ali o nosso álcool, ela vai à frente e vai borrifando as mãos dos nossos irmãos. Pode pegar, irmã. Nós vamos estar orando, dedicando os elementos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos firmes numa rocha inabalável, seguros no Senhor, na sua palavra. E a tua palavra diz que a tua palavra não pode falhar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos celebrando o nosso Senhor Jesus Cristo, celebrando a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, que foi vencido na cruz do Calvário, Senhor. Louvado seja o teu nome. E nesse momento dedicamos esses elementos, o pão e o cálice, ó Deus, que nessa manhã trazem à nossa memória o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, o seu corpo e o seu sangue que foi entregue pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque em Cristo nós temos vida e vida em abundância. Consagramos esses elementos para esse propósito, que a tua igreja seja fortalecida. Deus, que esses elementos, ó Deus, Pai querido, proporcionem à tua igreja saúde, Deus, alegria. Ó Deus, em nome de Jesus, porque esses elementos trazem consigo o símbolo dessa comunhão que temos com o Senhor da glória. Queremos consagrar eles para esse propósito. Consagramos a nossa vida, Senhor. Queremos, ó Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos que não agradam ao Senhor, as nossas palavras, Deus, as nossas atitudes, as nossas omissões. Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Reconhecemos que não somos dignos, ó Deus, por isso confiamos na tua graça, na tua misericórdia, Senhor, e nos colocamos diante de ti, crendo no poder do sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado. Ó Deus da glória, oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém, aleluia. Os irmãos vão estar entregando os elementos. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Cante. Escravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, mestre a chorar, foi por você, ele mostrou tanto amor. Soldados cuspiam no seu rosto nu,
posso ouvir o clamor da multidão. Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Sempre me glorio. Quer que eu possa descansar, salva além do rio. Aleluias. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tua morte na cruz. Glória a Deus. Nós vamos servir aos irmãos aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos com alguns irmãos que estão nos auxiliando aqui já tem algumas semanas. Amigos aqui de Daniel, de Ezequias, o tecladista é o irmão Ezequiel, o baterista é o irmão Felipe, não é isso? Felipe, e o que está cantando é o Jonatas. O Edinho adoeceu, né? O Juninho também havia adoecido, e nós ficamos um pouco desfalcados, e esses irmãos no mês de março estiveram nos auxiliando. O Ezequiel, ele é membro da Assembleia de Deus, o Felipe da Igreja Congregacional aqui de Petrolina, e o Jonatas Batista, né? Então tá uma mistura boa aí. Você vê, boa, tudo aí, Ezequiel, Felipe e Jonatas, tudo nome de crente. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor.
Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que na noite em que Jesus foi traído, ele pegou um pão, e foi justamente na celebração da Páscoa. Ele pegou um pão, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Jesus. Nós comemos o pão nessa manhã. Vamos juntos comer o pão em memória de Jesus. Aleluia. Semelhantemente, depois de haver ceado, Jesus pegou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. A nova aliança que é firmada no sangue de Jesus. Sangue poderoso, eficaz, que foi derramado uma vez por todas e não há necessidade de repetição. Glória a Deus por isso. Não há necessidade de um outro sacrifício, porque esse foi aceito por Deus. E a prova está na sua ressurreição. Aceito por Deus, e Ele nos limpa, nos purifica de todo pecado. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa limpar, lavar e deixar alvo como a neve. Ele disse: façam isso em memória de mim. Então, em memória de Jesus, nós tomamos o cálice. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela comunhão que temos contigo. Obrigado, Senhor, por essa aliança eterna. Aliança que não pode mais ser quebrada. Obrigado, Senhor, pelo teu amor revelado, provado na cruz do Calvário. Obrigado, Deus querido, porque estamos em Ti, Senhor. Te glorificamos, Te exaltamos, Te adoramos nessa manhã, Senhor. Como nosso coração se alegra e se emociona no Senhor. Que privilégio, Senhor, Tu tem nos dado de participar desse banquete, Senhor. Que privilégio, Senhor, podermos comer o pão, tomar o cálice em memória do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou, se importou conosco e se importa conosco, Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre. Nós queremos viver para a tua glória, queremos viver para o teu louvor, queremos viver para ti, Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor, a nossa gratidão, que nos falta palavras para expressar, Senhor, o nosso louvor ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Antes do próximo cântico, que nós já estamos chegando ao final, eu quero comunicar aos irmãos, compartilhar com os irmãos o seguinte. Vocês podem sentar
um minutinho. Nós vamos terminar o culto com um cântico de celebração. Mas alguns comunicados. Primeiro, dizer aos irmãos que hoje marca o nosso retorno aos cultos presenciais. Já havia, né, no decreto do governo do estado, essa norma de convivência, né, onde as igrejas poderiam estar realizando cultos durante a semana, das 5 da manhã até as 20 horas, sábados, domingos e feriados, de 5 da manhã até as 17. Por isso, nós fizemos uma reunião com a nossa liderança na segunda-feira para definir como seriam as nossas atividades. E as nossas atividades ficaram definidas, como eu coloquei lá no nosso grupo. Durante a semana, quarta e sexta-feira, o retorno dos cultos, das 19 até as 20 horas. E no domingo, como nós só poderíamos ir até as 17, então fizemos a opção de transferir o culto dominical para as 9 da manhã, para ficar pela manhã. Mas ontem houve uma liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, um ministro que deu uma liminar onde cultos, missas, eles não estarão mais debaixo de decretos municipais nem estaduais, até que seja julgado pelo colegiado, né, do Supremo Tribunal Federal, até que todos os ministros do Supremo se reúnam para decidir. Até lá, nem governadores, nem prefeitos têm mais, nenhuma autoridade tem o poder de chegar e proibir as igrejas, nem de nenhum credo religioso, da realização das suas atividades. Então, com isso, talvez nós vamos repensar se vamos manter, né, Orlando, se vamos manter o nosso culto dominical pela manhã ou se fazemos à noite, né, talvez. Então, estamos aí diante disso, tem sido celebrado por muitos, alguns ficam questionando, mas a verdade é o seguinte, nós precisamos manter os cuidados, nós não podemos descuidar com relação a isso, precisamos ser responsáveis. Por isso os irmãos perceberam, nós colocamos aí umas marcações no piso. A ideia é justamente manter ou tentar garantir um distanciamento. Por que isso, irmãos? Até mesmo pessoas que virem aos nossos cultos, pessoas que estiverem aqui conosco, isso precisa perceber um testemunho da igreja, um cuidado da igreja. E alguns familiares que têm alguém com alguma doença ou com, eu digo doença, aquelas comorbidades, né, que chamam, e que às vezes ficam com medo de o familiar vir, mas eles vendo que a igreja é cuidadosa, isso é bom, isso é importante. Então, nós teremos também, é necessário, de acordo com essa liminar, seguir os protocolos de segurança, a capacidade não precisa ter um limite, e nós vamos ter que avaliar isso aí também, um limite de presença. Nós queremos seguir isso, irmãos, porque em tudo isso eu não enxergo perseguição, eu enxergo um cuidado, porque de fato nós estamos ainda no meio de uma pandemia, e nós precisamos ter esses cuidados, e a igreja precisa ser cuidadosa. Então, por isso a nossa palavra de mantermos tanto esse distanciamento aqui nos nossos assentos,
a questão dos cumprimentos, que nós gostaríamos tanto de poder estar abraçando o irmão, cumprimentando, mas nós precisamos ainda ser cuidadosos com relação a isso. Cuidadosos porque é no sentido de respeito com o nosso próximo. De repente eu quero apertar na mão da irmã Miriam, mas eu não sei se a irmã Miriam vai ficar constrangida ou não de apertar minha mão. Aí às vezes ela aperta a minha mão para não me constranger, mas ela ficou constrangida. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente, Pai do Senhor, porque entendemos que estamos vivendo esse momento. Então, no nosso ambiente de culto, não só aqui, porque aqui nós passamos a menor parte do nosso tempo, você passa a maior parte do seu tempo fora daqui, né? Então, é apenas um reflexo aqui do que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Esses cuidados, a gente entende que é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos livra, mas Deus também nos orienta a ser sábios. Deus nos manda ser prudentes. Deus nos diz para não vivermos como um tolo, né? Então nós precisamos ser inteligentes nesse sentido também. Então essa é uma palavra que nós queremos dar aos irmãos. E outra coisa, a partir de quarta-feira, eu vou iniciar aqui uma série chamada Orando as Promessas de Deus. Os nossos cultos de quarta e sexta-feira, se mantivermos, eu não sei, nós vamos ainda avaliar se vamos manter das 19 às 20 ou podemos colocar no horário melhor, talvez das 20 até as 21. Mas a minha ideia é trabalharmos aqui as promessas de Deus. Nós vamos orar a palavra. Vai ser um tempo, irmãos, quando oramos a palavra, nós estamos seguros, porque estamos orando as promessas de Deus. Então, cada culto nós vamos estar trazendo uma promessa de Deus e vamos orar as promessas de Deus durante um bom período, eu não sei até quando, mas vamos iniciar quarta-feira e vamos crescer nisso, irmãos. Crescer nessa relação com as promessas do nosso Deus reveladas na sua palavra. Eu queria incentivar você a estar presente, a vir. Durante a semana não será transmitido, a bênção vai ser presencial. Com os cuidados, vamos ter todo o distanciamento, todo o cuidado necessário, mas vamos estar aqui juntos orando as promessas do Senhor. Amém? Aí nós vamos comunicar aos irmãos se vamos manter das 19 às 20, como já estava previsto, ou se podemos agora, diante disso, fazer essa alteração. Mas vamos informar tudo aos irmãos no decorrer da semana. Então, se prepare, se programe, se organize, venha quarta, ou venha sexta, ou venha quarta e sexta. Aproveite para você estar junto, porque o mês de abril, o nosso tema é Crescendo em Comunhão. A comunhão, ela tem vários aspectos e nós vamos viver isso para a glória do nosso Deus. Então, são esses avisos que eu quero passar para os irmãos. Infelizmente houve um contratempo aqui, nós não conseguimos transmitir ao vivo, já havia pessoas na expectativa da transmissão ao vivo, não conseguimos, mas Gabriel ali agiamente gravou e mais tarde vai colocar no nosso canal, se outras pessoas quiserem acompanhar. Então, vamos nos colocar em pé agora e vamos concluir essa manhã com um cântico. O Senhor tem nos dado a alegria de celebrar a vida e vamos cantar ao nosso Deus. Amém. Levo os olhos para
socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei. A palavra iluminará o caminho estreito ao lar. A promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Se a morte me silenciar, ainda não é o fim. Minha fé não vê um Cristo morto, mas que ressurgiu. E a canção do Cordeiro vai ressoar como alto mar. Justos são teus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Vê o Cordeiro de Deus que está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor, todo olho vê, o vê. Veja, tudo se fez novo. Amém. Glória a Deus. Uma alegria ver o Douglas ali, a Dani, né? Deus os abençoe. Meus queridos, vamos orar nesse momento, concluindo esse culto dominical, culto onde celebramos o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, muito obrigado por essa manhã abençoada, por esse tempo aqui, Senhor. Obrigado por nos relembrar a importância da ressurreição de Cristo para a nossa vida, para a igreja do Senhor. Oramos pedindo ao Senhor que nos conduza em paz. No decorrer desse dia, Senhor, queremos estar com o coração no Senhor. Ó Deus, e muito obrigado por saber que o Senhor vive e vive em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, oramos pelas atividades da Tua igreja no decorrer da semana, que o Senhor nos guie, nos direcione em todas as coisas, seja com cada família aqui representada, Senhor. Tu conheces as necessidades de cada família, Pai querido, e nós queremos clamar ao Senhor que continue vivificando o Teu povo, vivificando a Tua igreja, Pai querido.
Em nome de Jesus, oramos e clamamos por nossa nação, oramos pelos enfermos, oramos pedindo restauração, Deus, para aqueles que estão precisando de um toque do Senhor nas suas vidas. Oramos pedindo, ó Deus, a tua paz sobre esta cidade, sobre a nossa nação. Clamamos pelas autoridades que têm decisões cada dia importantes a serem tomadas. Guia-nos, ó Deus, queremos ser sensíveis à tua voz, queremos, ó Deus, ser dirigidos pelo teu Espírito. Abençoa cada criança, Senhor, adolescente, jovem, os adultos, ó Deus, seja com cada um, Pai. Nós pedimos isso, reconhecemos que dependemos de Ti, que precisamos do cuidado, da proteção, dos livramentos do Senhor na nossa vida, e por isso pedimos e suplicamos, ó Deus, ao Senhor. Dá-nos, ó Deus amado, cada dia mais entendimento na Tua palavra. Queremos continuar crescendo em graça e conhecimento diante de Ti. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão do doce Espírito continue com o Teu povo, com a Tua igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a cada irmão em nome de Jesus.